Então, frente 3, tá? Nós vamos ver aqui a revisão 4, tá? A revisão 4, nós vamos ver hipérbole e parábola, finalizando aí a parte de geometria analítica, tá? Então, vamos rever toda a parte de hipérbole e parábola. Então, vamos ver o que pede, ó. Os pontos A1 e A2, representados no sistema cartesiano, são os vértices de uma hipérbole, e F1 é um de seus focos. Então, vamos lá no meu exercício, ó. Eu tenho aqui, ó, o A1, esse A2 está errado, viu, ó? O A1, e eu tenho aqui o foco, certo? Então, ele pede a coordenada dos vértices. Então, eu posso pôr aqui na frente, ó, a coordenada dos vértices. Eu quero, quem são os vértices? A1 e A2. Então, eu vou perceber que os focos e os vértices estão no eixo X. Então, eu vou só contar, ó, 1, 2, 3. Então, aqui é o 3, 4, 5. Então, eu tenho como vértice 1, o 3, 0, tá? E o vértice 2, que é do lado de cá, é o menos 3 e o 0. Tá vendo que ele tá errado? Aqui, ó, 1, 2, 3. Então, ó, o A2 seria aqui, tá? A medida do eixo transverso. Bom, o eixo transverso é de A1 até A2. Ah, tem formulazinha para ele? Tem. Qual é a formulazinha para ele? Eu vou pôr aqui, ó, letra B. Ó, letra B, tá? A1 até A2, eu sei que é 2Azinho, certo? Então, qual é a distância do eixo transverso? É 2 vezes o A. Quem que é o A? O A é a distância do vértice até a origem. Então, é 1, 2, 3. Então, 2 vezes 3. Então, a distância dos vértices será 6. Muito bem. Letra C. Eu quero o foco. O foco 1 e o foco 2. Tá? Eu sei que o foco também está no eixo X. Então, quem que é o foco 1? Eu já achei o vértice. Para achar o foco é só seguir, ó, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5, 0 e menos 5 e 0. Esse aqui seria o foco 2. Certo? Letra D, eu vou pôr aqui. A distância focal. A distância focal é F1 até F2, que é 2F1. Então, a distância focal seria 2 vezes o foco. Quanto eu determinei que é o foco? 5. Então, a distância focal é 10. A letra E. A medida do eixo conjugado B, tá? É 2B no caso. Então, o Bzinho. Para eu achar o eixo conjugado, letra E, eu vou trabalhar com Pitágoras. Que diz Pitágoras na hipérbole? F quadrado é igual a A quadrado mais B quadrado. Certinho? Tem o F, tem o B, acho o Bzinho e acho aí o eixo conjugado, tá? Então, olha lá, quem é o F, no caso, é o 5. Quem é o A, no caso, 3. Mais B quadrado? 9 mais B quadrado é 25. O B vai ser 25 menos 9, 16 em raiz. O B vale 6. Então, eu poderia pôr já aqui construir, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho aqui o B1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui eu tenho o B2, certo? Então, letra F, as coordenadas dos polos. Então, eu tenho lá, ó, B1 e... Opa, desculpa. B1, eu fui por parênteses. B1 e B2. Certo?
Bom, se no eixo X era o número e 0, aqui quem? É o 0 e o número. Então, quem que eu teria aí no caso de... Opa, aqui é 4, gente, ó. 25 menos 9 é 16, raiz quadrada de 16 é 4. Nossa, 4. Tá? Então, aqui eu teria quem? 0, 4 e 0 e menos 4. E eu quero o desenho da hipérbole. Então, eu tenho uma hipérbole com eixo transverso no x e origem no 0. Então, quem que eu teria de hipérbole? Eu teria mais ou menos isso aqui, ó. Aqui, passando pelo A1, passando pelo A2. Isso me basta, tá? E que mais que ele fala? A letra H. H, ele pede a equação da hipérbole. Então, o que que eu tenho que fazer? Ó, o que que eu tenho que observar? O centro dela está na origem, certo? E quem mais? O eixo transverso está no eixo X. Por quê? É onde eu tenho foco e o vértice. Como é que eu calculo? Qual é a fórmula nessa condição? Eu tenho lá, olha, x quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b quadrado, que é igual a 1. Então, como é que vai ficar a nossa equação? X quadrado sobre a ao quadrado. O a é 3, a ao quadrado, 9. Y ao quadrado, b ao quadrado é 4 ao quadrado, 16, que é 1. Essa aqui é a equação da nossa hipérbole. E por último, ele pede a excentricidade. Eu vou pôr aqui, ó, letra I. Como que eu calculo a excentricidade? Formulazinha, EF sobre A. Ah, mas isso aqui cai muito? Não, gente, tem o conteúdo, vamos rever, tá? Então, E, quem é o foco? O foco é 5. Quem é o A do vértice é 3. Se eu dividir 5 por 3, eu vou achar aproximadamente 1,6. Ok? Muito bem. Tranquilo, só para rever aí a hipérbole para nossa prova, né? Exercício 2. Olha o que ele diz. Representar no sistema cartesiano abaixo a hipérbole de equação x² sobre 9 menos y ao quadrado sobre 16, igual a 1, destacando os vértices e os focos e os polos. Muito bem, ó. Se eu tenho x² sobre 9 menos y ao quadrado sobre 16 igual a 1, eu posso dizer que o centro é origem e o eixo transverso é o eixo X. Por quê? Porque começa com x². Opa, simples, tá? Bom, como que é a fórmula para essa situação? Eu tenho aqui, ó, x² sobre a² menos y ao quadrado sobre b quadrado é igual a 1. Entende-se, ó, olha lá, ó, por analogia, que a vale 3 e o b vale quanto? 4, porque é a raiz quadrada. Então, achei o A, que faz parte do vértice, e o B, que faz parte do polo, no caso, tá? Então, agora eu consigo achar o foco e depois eu determino os vértices e o foco, tá? Então, vamos lá. Para determinar o foco de uma hipérbole, eu tenho f² é igual a quadrado mais b², certo? Então, f² é 3² mais 4 ao quadrado. f² é 25, o f vale 5. Certo?
Então, agora, eu tenho condições de achar o vértice, o foco e o polo, e construir e representar no plano cartesiano. Então, eu posso dizer aqui, ó, tá? Quem são os vértices? Eu tenho 2 vértices no caso, tá? Sempre 2 vértices, 2 polos e 2 focos. Eu tenho o vértice, se ela tá no eixo X, 3, 0 e menos 3 e 0. Eu tenho o vértice 1 e o vértice 2, né? Vamos chamar de A1 e A2, perdão. E o foco 1 e o foco 2, tá? Se ele tá no eixo X também, e o foco é 5, 5, 0 e menos 5 e 0. Então, agora eu tenho condições de achar, fazer o desenho da nossa parábola, tá? 3, 0, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, o A1, 1, 2, 3, o A2. Foco 5, 0, o F1 e o F2. Polo 4, né? Então, 1, 2, 3, 4, 0, 4, tá? 1, 2, 3, 4 e 0, menos 4. Então, agora eu desenho a minha hipérbole passando pelo A1 aí no caso, né? Ó, então, ele vai ficar isso aqui e vai ficar isso aqui. Vamos pôr números, né? Ó, eu vou pôr aqui, é 3 e menos 3, né? E aqui é 5 e menos 5. Aqui, no caso, é 4, certo? Então, construir a hipérbole. Bem tranquilo. Exercício número 3, ele pede exatamente a mesma coisa, tá? Então, só que ele mostra o seguinte, ó. Então, ele pede lá, representar no sistema cartesiano a hipérbole tal, de equação tal, destacando os vértices, os focos e os polos. Exatamente a mesma coisa. O que eu tenho de equação? Y ao quadrado sobre 9 menos x quadrado sobre 16, que é igual a 1, tá? Então, eu tenho uma hipérbole com centro na origem, tá? E o eixo transverso, olha o que eu disse para vocês, ó, diquinha, né, ó. Começou com y, o eixo transverso no eixo y. Ou seja, ela vai estar para cima e para baixo, tá? Nessa situação, como que fica a minha fórmula? Ela ficou, ó, y ao quadrado sobre a ao quadrado, x quadrado sobre b quadrado é igual a 1. Então, portanto, eu sei que o A vale 3, o A pertence ao vértice, o Azinho, e o Bzinho pertence ao polo, é 16, que a raiz é 4. Ele pede para achar o foco. Já sei que foco ao quadrado é A ao quadrado mais B quadrado. Isto? Então, F ao quadrado, 3 quadrado mais 4 ao quadrado, eu sei que o foco vale 5. Então, desse modo, eu consigo achar o vértice, consigo achar os polos e consigo achar o desenho, tá? Então, ó, vértice, Azinho, não é 3? Então, vai ser 3 e 0 e menos 3 e 0. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá? E foco, 5. Quais são os focos? F1 e F2. Opa, perdão. Eu tenho aí ao contrário, né? Desculpa aí, ao contrário. Eu tô com o eixo lá em cima, pessoal. Ó, tá? Eu tá com o eixo no Y. Certo? Se o eixo é no Y, eu sei que é o contrário, tá? Quem que é o A1? É 0, 3, 0, menos 3. Foco, 0, 5, 0 e menos 5. E aí, o polo B1 e B2, que será no X, que ele vai ser o quê? 4, 0 e menos 4 e 0. É o contrário dessa,
tá? Então, vamos lá. 0 e 3, 1, 2, 3, tá? E 1, 2, 3, e menos 3. E o foco, quem é o foco? 5, 4, 5. Então, aqui é o foco 1, vértice 1 e foco 2. E o polo, quem é o polo? 4, 1, 2, 3, 4. É o B1, 1, 2, 3, 4, o B2. Então, eu vou ter essa hipérbole, ó. Ela vai passar por aqui e vai passar por aqui. Certo? Então, essa curvinha aí diferente, né? Número 4. Olha o que diz o número 4 agora. Ele fala assim, ó. Representar no sistema cartesiano abaixo a hipérbole de equação y menos 6 quadrado sobre 16, x menos 5 ao quadrado sobre 9 igual a 1. Destacando os vértices, os polos, os focos. Calcular em seguida a excentricidade. Então, o que que eu percebo? Eu tenho essa situação aqui, ó. Olha lá. Y menos 6 ao quadrado sobre 16, menos x menos 5 ao quadrado sobre 9, que é igual a 1, tá? Então, o centro não é mais a origem, tá? Eu tenho o centro no ponto, o centro no ponto C, GH, tá? E o eixo transverso, ó, o eixo transverso, igual ao anterior, olha lá, ó, ele não começava pelo Y, então o eixo transverso é o eixo, no eixo Y. Agora, o eixo transverso é paralelo ao eixo Y. Então, ele estará em que formato? Ele estará nesse formato aqui, ó. Y menos H ao quadrado continua sobre A ao quadrado, menos X menos G ao quadrado sobre B quadrado, que é igual a 1. Fórmula, a gente mata qualquer um, né? Mas temos que pensar aí em fórmula. Então, vamos lá. Tranquilamente, eu sei que o centro é GH, tá? Então, eu tenho aqui, no caso, o centro, né? Eu sei que é no ponto 5, 6, certo? Então, eu tenho lá, ao contrário, né? No caso, eu tenho no ponto, olha lá, ó, 6, 5, né? GH, centro GH 5, 6, certo? Ó. Quem é o A ao quadrado? Quem é o A? 4. Quem é o B? 3. Então, agora eu tenho condições de achar o foco. Lembra como eu acho o foco? F ao quadrado, A quadrado mais B quadrado. F ao quadrado, 4 ao quadrado mais 3 quadrado. O F continua sendo 5. Certo? Então, vamos lá. Agora, vamos achar a nossa hipérbole com centro 5G, 5, 6. Então, eu tenho lá 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o centro da minha hipérbole é aqui, tá? Quem é o A? Eu sei que o eixo transverso, no caso, maior, que contém o foco, está no eixo Y. Então, o foco e o vértice tem que pertencer, ó, a esse eixo paralelo ao eixo X. Então, o que que ele é? É 4, né? O vértice é 4. Então, eu tenho 4 para baixo e 4 para cima. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, ele vem até aqui, é o 2. Então, aqui eu tenho o A1, que é o vértice da minha hipérbole. E 4 para cima, 1, 2, 3, 4.
Então, ele vem pra cá. 7, 8, 9, 10. Isso aqui é o A2. Quem é o foco? O foco é 5, não é isso, ó? Ele não fala que é 5 a partir do centro? 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele vai até o 11. Então, aqui é o foco, 1 ou 2, tanto faz, tá? E aqui no 1 é o foco 1, certo? Então, eu sei que a minha parábola, ela passa por aqui e passa por aqui, certo? E o B? Quem que é o B? O B não é 3? O B é o eixo, é o polo, né? Então, a partir do centro, eu conto 3. 1, 2, 3. Então, ele vem aqui, ó, 5, 6, 7, 8, tá? E aqui é o B1 ou B2, tanto faz. 1, 2, 3, 4. E ele vem aqui, no 1, o B2. Então, essa é a nossa hipérbole, com centro fora da origem. E o 5? Agora vamos mudar. Obter a equação da parábola, cujo foco é o ponto 4, 0 e cuja diretriz é a reta de equação x mais 4. Representar essa parábola no plano cartesiano. Então, vamos ver. Ela tem o foco como ponto 4, 0, certo? E ela tem a diretriz dela como uma equação x mais 4 é igual a 0, e eu tenho, então, x é igual a menos 4, tá? Então, o que eu posso entender aqui, ó? O foco é F0, positivo, e a diretriz é menos o foco. Então, eu tenho da minha parábola uma concavidade para a direita, certo? Uma concavidade para a direita. Então, vamos lá. Vamos, a partir dela aqui, construir. Primeiro, eu vou trabalhar com a diretriz. Menos 4. Então, 0. 1, 2, 3, 4. Então, olha, a diretriz está aqui para a esquerda, tá? O foco dessa parábola é na origem, porque não mudou o seu foco. E o foco é 4 para a direita da origem. 1, 2, 3, 4. Então, ó, 4, eu tenho aqui o foco. E aqui o vértice. Então, eu tenho uma parábola com a concavidade voltada para a direita, tá? E a diretriz aqui, ó, menos 4. Certo? Aí, ele pede a equação. Então, que situação se encaixa com uma parábola passando pela origem e com a concavidade para a direita? Eu tenho lá, ó, y ao quadrado é 4fx. Então, substituo apenas o foco. Quem é o foco? Eu sei que é 4 vezes x. Então, y ao quadrado, 16x. Essa é a equação da nossa parábola.